Eu sou o Vinícius Ruiz e esse é o Cozinhando com o seu psiquiatra. E o que a gente vai fazer hoje, Larissa? Macarrão à l'assassina. Acertou de novo. É um macarrão um pouco diferente, a gente vai fazer ele como se fosse um risoto. Então a gente vai primeiro preparar nosso molho e depois a gente vai regando o macarrão que vai fritando nesse molho. E nada melhor com o macarrão à l'assassina do que a gente falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Vamos lá? Então primeiramente vamos esquentar nossa panela com um pouquinho de azeite. Um pouquinho bastante. A gente vai jogar algumas folhas de manjericão e também alho. Então a gente vai fritar um pouquinho nosso alho e nosso manjericão aqui no azeite. Deixar esquentar um pouquinho essa panela. E depois jogar nosso molho e um pouquinho de caldo de carne também. Aqui o molho. E um pouco do caldo de carne. E enquanto a gente espera ferver, vamos conversando um pouquinho então sobre o transtorno de personalidade narcisista. Antes de tudo, antes da gente pensar no narcisista, a gente precisa entender o que é uma personalidade. A personalidade, eu falo que é uma construção. É algo muito rígido nosso. É como a gente se apresenta ao mundo. Então, é aquela forma como as pessoas nos veem. Quando a gente pensa em transtorno de personalidade, é uma forma muito rígida da gente se apresentar ao mundo e que traz alterações nas nossas relações interpessoais. Imagina que a gente está fazendo um prédio e cada andar é um ano da nossa vida. Isso vai acontecendo na nossa personalidade. Então, a gente vai construindo esse prédio e pode ser que na nossa infância a gente então tenha alguns traumas, que a gente passe por alguns problemas que vão colocando esse prédio um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita e gerando uma certa instabilidade. E a criança, como ela não tem muito recurso para se defender, ela começa a se usar daquilo que ela tem. Então, muito provavelmente uma pessoa narcisista é aquela pessoa que passou por muitos traumas na infância, tem uma baixa autoestima e precisa criar estratégias para lidar com essa baixa autoestima. Então ela começa a ser grandiosa, ela começa a pensar de uma forma diferente e se vê diferente, assim como ela se apresenta ao mundo. Vamos ver se nosso molho está levantando fervura? Aqui então a gente vai tirar nossos dentes de alho e tirar nossa panela do fogo e começar o preparo então do nosso macarrão. E esse é um macarrão um pouco diferente, porque ele não vai na água, ele vem direto no azeite. E a gente vai fritar ele um pouquinho então. Antes disso, vamos jogar um pouquinho de pimenta calabresa. E jogar aqui o nosso macarrão. A gente espera ele fritar um pouquinho antes de jogar o molho. Enquanto isso, a gente dá uma corrigida no sal e na pimenta do nosso molho também. Então a gente joga um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Então, quando a gente pensa no nosso transtorno de personalidade narcisista, é uma pessoa que tem ideias irreais de grandeza. Ela se acha maior que os outros, ela tem dificuldade em ter empatia, ela não liga para regras para vencer, ela tenta andar com pessoas que sempre estão no que a gente chama na high society, né? Que é aquela, então, pessoas de alto escalão. E para isso, elas não veem o outro. Quando a gente fala de empatia, então ela não consegue enxergar o outro. E se em algum momento ela é confrontada com isso, ela pode chegar à violência, pode chegar à agressão, à agressividade, o que gera esse transtorno até mesmo muito perigoso. E é muito comum, né, quando as pessoas olham para o psiquiatra e falam assim: nossa, você sempre atende transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade antissocial? E aí que vem o grande paradoxo, né? É muito difícil que as pessoas que tenham esse transtorno procurem por ajuda. Geralmente elas vêm por outras causas, então por uma depressão, por pensamento suicida, por questões ansiosas. E a gente começa então, durante a nossa avaliação, perceber o transtorno de personalidade.
E aí a segunda pergunta, né? Tá, chegou no psiquiatra, qual remédio você usa? Quando a gente pensa em transtorno de personalidade, a gente percebe o quê? Não existe tratamento medicamentoso. As medicações, elas aliviam o que o paciente sente, porém o grande tratamento é psicoterapia. Então, se você conhece alguém que passe por esse transtorno ou tenha desconfiança de que essa pessoa tem esse transtorno, o melhor é procurar, primeiro de tudo, o psicólogo, para a gente então começar esse tratamento. Uma dúvida muito comum é se a pessoa narcisista ela é uma psicopata. Geralmente, quando a gente pensa em psicopatia, a gente fala do transtorno de personalidade, então também é um transtorno de personalidade, porém antissocial. Dentro da personalidade antissocial, a gente pode ter o narcisismo. Mas isso não quer dizer que a pessoa narcisista ela é psicopata. Ela é uma pessoa que olha para ela, que tem baixa empatia, mas nem por isso a gente considera como psicopata. A gente joga um pouquinho de queijo parmesão. E muito provavelmente o nome macarrão à la assassina é por conta das pimentas que a gente põe. Tem que tomar cuidado, fica bem apimentado, mas uma delícia. Vamos experimentar?